Olá pessoal, estou aqui com o Silvio Pereira, tive a oportunidade de conversar hoje com ele, está de folga, um pedacinho de férias aqui em Dom Pedrito, e eu consegui conversar um pouquinho com ele para nós termos algumas ideias do trabalho dele e do trabalho que ele desenvolve. O Silvio, em 2016, para você que não conhece, ele esteve à frente de dois grandes grupos aqui no Rio Grande do Sul, um na Força B, outro na Força A. Muito obrigado, por essa oportunidade de a gente poder conversar. Silvio, eu gostaria de te perguntar assim, em 2016, como foram os teus trabalhos, quais foram os principais objetivos que tu traçou em 2016? Bom, já queria parabenizar essa iniciativa sua, professor. Eu que sou um crítico da mídia no nosso estado, certo? Há muito tempo eu fico criticando e entusiasmado quando a gente tem alguma comunicação a nível de mídia. E a gente tem hoje a TV Tradição, teve um ano de privilégio de ter uma transmissão direta num canal aberto do Enarte, hoje a gente ainda não tem mais isso. Então essa iniciativa do senhor, eu já queria lhe parabenizar por isso. Esse ano de 2016, desenvolvi um trabalho com o Bojo Branco, que já vinha há alguns anos amadurecendo. É uma entidade que teve alguma dificuldade, porque teve tudo aquilo, ela perdeu a sede, desmoronou, mas é um grupo muito aguerrido, é um grupo lutador, e é um grupo que conseguiu se classificar entre os 5, que era um objetivo muito grande, há anos, dessa entidade. E a gente desenvolveu esse trabalho com a característica do grupo, certo? E sempre aquela renovação de dançarino, mas um grupo muito firme, muito coeso e batalhador, que eles conseguiram sair para alguns rodeios fora da região, na 13ª região. O Sentinela da Querência, em específico, é um grupo que a gente assumiu um trabalho novo, mas sempre respeitando a característica da entidade, a maneira que a entidade se posta. E voltando o Sentinela à posição que ele é merecedor, Ele está lá no domingo do Enarte. Então foi um trabalho que o grupo foi desenvolvendo. Posso dizer que a gente teve que correr um pouco atrás da máquina, como diz o ditado, porque é um trabalho a curto prazo que a gente teve que desenvolver para esse Enarte 2016. Mas um apoio bastante grande da patronagem, da coordenação artística, da direção artística da entidade, e a gente conseguiu desenvolver esse trabalho e valorizando a região, valorizando um trabalho em cima de Santa Maria, que foi a Vila Belga, e trouxe ali uma colocação de um grupo mais popular do estado. Mas enfim, foi isso. É um grupo ainda muito promissor a desenvolver um trabalho maior, certo? A gente começa agora batalhando já o mês que vem, ensaiando forte aí para esse 2017. Silvio, então só para nós recapitularmos, o AT Ponte Branco ele ficou em 4º na Força B, é isso? Isso. É o primeiro ano que eles têm esse tipo de colocação? Eles já foram para a final, mas entre os 5 é o primeiro ano que eles ficaram entre os 5 colocados. E o Sentinela da Querência foi o mais popular do Enarte, é isso? O mais popular do Enarte. A gente fez um trabalho em cima de uma pesquisa ali da Vila Belga, do transporte que era usado na época, que foi a bicicleta, e de repente, pelo trabalho todo desenvolvido de coreografia, de tema, e pela característica de ser sentinela, de ser simpático, ser um grupo tranquilo entre os demais, conseguiu aí conquistar o público como o mais popular. Silvio, eu sei que tem algumas experiências, fora do estado do Rio Grande do Sul. Tu foste um instrutor que saiu daqui, foi morar no Mato Grosso do Sul, Se não me engano, na cidade de São Gabriel. São Gabriel do Oeste. São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Como é que esse trabalho fora, até tu tem outros trabalhos fora desse trabalho, Como é que foi lá no Mato Grosso do Sul? Há muito tempo eu venho trabalhando os CTGs, grupos, revisando, dando uma assistência técnica, como se fala, eu digo, criando uma amizade, um vínculo com outros instrutores fora do Rio Grande do Sul. E vários a gente se torna amigo de divulgar o trabalho, de trabalhar junto, de montar um trabalho, não de apenas ali revisar algumas partes técnicas das danças, mas desenvolver um trabalho de contexto geral. Então a gente tem aí Sori Pereira, um grande instrutor, que mora no Outro Mato Grosso, a gente tem o Michelo, a gente tem o Nelly, tem vários que residem lá, certo? Que estão lá, a gente tem um pessoal em São Paulo, o Thiago, a Ariane, que eles ficam lá desenvolvendo esse trabalho. E aí eu ia e vinha nas idas e vindas desenvolvendo esse trabalho. E eu recebi essa proposta e eu queria entender como é que é a vida do instrutor lá, de que maneira ele se projeta lá e as principais dificuldades que eles têm lá, de trazer esse povo, trazer o dançarino para dentro do CTG, porque vários nasceram lá, desses dançarinos na atualidade. Eles têm aí um vô, um bisavô, um parente mais longe que saiu do Rio Grande do Sul. E muitas vezes numa colônia mais de cima, não um centro, nem uma fronteira, então eles não tinham muito esse contato com a dança tradicional. E muito menos com a parte campeira. E a gente desenvolveu esse trabalho, eu fui lá, residi, recebi a proposta e me vinculei na cidade de São Gabriel do Oeste e também fazia uma ponte com Campo Grande, porque a maioria do grupo adulto dessa entidade, ele
reside em Campo Grande, estuda em Campo Grande, alguns formados já. Então a gente ensaiava nas duas cidades, eu sentia dificuldade e vi qual é a maneira de trabalho ser desenvolvido lá. Então hoje eu estou de volta ao Rio Grande do Sul, mas desenvolvo o trabalho lá, né? Daqui a final de semana que vem ou outro, já estou indo para o Mato Grosso do Sul, porque eles estão classificados, são atual campeões, estão classificados para o Nacional, que acontece em Querência, o pessoal de Querência também. E, como eu fui a Goiás também, esse trabalho que a gente faz fora do estado, eu precisava sentir de que maneira eles têm essa dificuldade. Cada estado tem uma dificuldade diferente. São Paulo, em Diadema, é uma dificuldade que tem que ser buscar o dançarino, o Mato Grosso do Sul outra dificuldade, o Mato Grosso em cima também, o Goiás também. E como eu tive essa experiência fora, não me desvinculando aqui do Rio Grande do Sul, porque eu vim ensaiar o Poncho Branco, fiz uma parceria com o Ciro e a Estela e a Angélica, a gente vinha desenvolver o trabalho e conseguiu também participar do Enarte com o Poncho Branco ano passado, certo? E quais foram as tuas colocações, assim, que tu conseguiu atingir, qual o objetivo que tu almejava e se tu conseguiu atingir esse objetivo nesses grupos fora daqui do Rio Grande do Sul? Vários grupos, como lá o de Goiás, ele conseguiu, né, conquistou o título, na verdade, com o trabalho de campeão estadual, buscou classificação para o nacional. O de São Paulo a gente desenvolveu desde 2014 e aí se tornou campeão em 2014 do estado. E esse ano mudou, foi um trabalho diferente, eles queriam um trabalho novo, um trabalho diferente. A gente trabalhou uma característica primitiva, né? Trabalhamos garrão, trabalhamos uma prenda sem calçado, né? De pé no chão. Foi um trabalho diferenciado, desenvolvido aí pelo Douglas em coreografia. E esse trabalho conquistou de novo o título e premiou a entrada e saída. Então, outro grupo que almeja ir para o nacional. Esse trabalho todo, ele vem sendo desenvolvido há algum tempo. Esse trabalho do Mato Grosso do Sul, em específico, é um trabalho que ele já vinha. Quando eu fui morar lá, esse grupo conseguiu conquistar e se tornou o atual campeão mirim nacional, é o campeão do estado mirim, e o adulto também classificou para o nacional e conquistou o título campeão aí do FEGAMES. O trabalho lá em cima do Mato Grosso, certo? O juvenil bem colocado, o mirim também bem colocado, já classificado, o juvenil ganhando aí várias etapas do estadual, com um trabalho forte lá que o tio Soli desenvolve. Então esse trabalho todo eles ganharam os estaduais com a intenção de participar do nacional, do FENARTE, porque esse trabalho desenvolvido fora do estado, ele claro que valoriza muito ser o campeão do teu estado lá, mas também te dá o passaporte de você poder participar aí do nacional. Do nacional. Bem interessante esse trabalho do Silvio, principalmente assim, eu nunca tive a experiência assim de trabalhar e morar fora, né, em outro estado. Eu vou e volto, mas não é a mesma coisa que o cara residir lá. Já vi que teu 2017 tem bastante perspectiva de ir ao Nacional, né, Festival Nacional. E já tem muita coisa planejada aí no meio. Quais são os teus planos para 2017? 2017 a gente tem, como tu mencionou, a gente tem esse trabalho já em andamento para o Nacional, né, que acontece em julho, mas já com a preocupação que em julho também começam as etapas regionais aqui no Rio Grande do Sul. Então, claro que as férias, entre aspas, eu não vou ter, a gente está dando um passeio aqui, uma folguinha, e a gente tem que conciliar essa agenda e desenvolver esse trabalho, né, durante todo o ano, preocupando-se com o nacional, mas já está, como diz o gaúcho, de olho aberto, que está vindo as regionais e posteriormente as inter. Então a gente tem que buscar desenvolver o trabalho com a possibilidade de um longo prazo maior, para não deixar aquele velho ditado que de última hora não se tem um resultado adequado. Tem outros grupos também que a gente passa, auxilia, de Livramento, o Rincão, a gente está aí, fez uma parceria e vai no Martim Ferro, dá um auxílio técnico, mas é umas visitas que a gente não fica muito tempo. E eu tenho esse desenvolvimento de trabalho de ficar mais permanente no CTG. Mesmo que eu vá 2, 3 vezes no mês, eu consigo criar uma raiz de desenvolver um trabalho no CTG. Então, na verdade, tu faz algumas consultorias, mas tu prefere trabalhar fixo no CTG. Tu acredita que isso rende mais para o instrutor? Acredito que tu tem um conhecimento maior. Claro que se desenvolveu durante um tempo, né? A gente sabe disso. Nas últimas décadas, a figura do ensaiador, daquele capitão do time que a gente fala que ele usa a abraçadeira, ou da ensaiadora. A gente tem ícones, mulheres reduzidas, assim, o número de mulheres que fazem essa função, mas as que estão ali fazem um trabalho magnífico. E aí o que acontece? Quando tu tem esse auxílio de um pivô que desenvolve um bom trabalho, sim, desse ensaiador, acredito que aí tu consegue ter informação e tu consegue desenvolver um bom trabalho, um coletivo.
certo? Uma equipe, na verdade, mesmo de trabalho, não um trabalho em grupos separados. Quando tu não tem essa vinculação e esse trabalho, acredito que tu consegue fazer uma revisão coreográfica, tu consegue revisar o grupo sim com uma qualidade bastante grande, desde que tu esteja esse pivô que a gente fala, esse capitão do time, esse ensaiador também instrutor junto contigo, na mesma iniciativa, eu acho que aí tu desenvolve um grande trabalho. Quando tu não tem essa parte, aí tu tem que estar mais presente. Silvio, um dos objetivos desse canal é uma conversa bem informal e eu tenho focado muitos instrutores que têm experiência e tu vem da nova geração, né? A geração de talento que vem surgindo ao longo dos últimos anos. Que dica tu teria assim para quem está começando, para algum instrutor, como ele elaborar o próprio trabalho dele ou como ele enriquecer? Dicas de coisas que tu já passou, erros que tu já cometeu, que tu pode adiantar e até melhorar o trabalho deles. Que dica tu teria hoje para algum instrutor? Eu acredito que quando tu está trabalhando com uma dança tradicional, trabalhando com um grupo inteiro, diferente a categoria, claro, tu tem que estar preparado para trabalhar cada categoria, mas falando a nível de arte, tu tem que ter um conhecimento muito de teus dançarinos, dos teus atletas, certo? Vários professores que a gente sabe aí, ícones técnicos de vôlei ou do próprio futebol, ele tem que conhecer. E hoje em dia a gente entra no CTG e aquele que está chegando, ele começa a passar, mas ele não sabe o que acontece, o seu desenvolvimento com o seu dançarino. Então ali às vezes tu está acarretando ou aumentando uma deficiência física no dançarino, tu está às vezes trabalhando o dançarino e não entendendo o psicológico do dançarino. Está desenvolvendo nele algum trabalho que não está rendendo dentro da equipe. Então isso é um básico, tu tem que conhecer, como a gente diz, o material humano que tu tem na mão. Tu tem que dar um apoio a eles. Além de cobrar, tu tem que saber apoiá-los. E desta maneira tu consegue desenvolver um trabalho que a equipe consegue desenvolver um trabalho junto, não um trabalho separado dentro do mesmo grupo, certo? Eu acho que isso é um passo importante. Claro que a gente tem que falar que tem que conhecer todo um trabalho da obra, um trabalho coletivo da obra. Como assim um trabalho coletivo? Não adianta tu desenvolver um trabalho correto em correção coreográfica, tu te prejudicar direto com uma harmonia de conjunto, ou tu valorizar apenas uma interpretação. Eu acho que tem que ser desenvolvido um trabalho inteiro, certo? Ainda tem o sonho que o sistema de avaliação chegue numa avaliação de contexto geral de uma apresentação, certo? E eu acho que isso que eles têm que buscar mais. Quem chegar tem que ter uma literatura maior. Então você tem N literaturas, né? Hoje em dia a gente tem mais publicação de livros com uma linguagem diferente, de repente mais acessível para o dia de hoje. A gente tem milhões de obras do Paixão Cortes, do Barbosa Lessa, e alguns livros não tinham hoje essa maneira de expressar. E hoje a gente pega livros do senhor, do Camilo, agora a gente já tem do Rinaldo, do seu Moacir, e outros que estão chegando, como o do Cristiano, que tu tem uma facilidade de ler e um entendimento, porque ele te transmite hoje uma linguagem diferente, mais acessível. Então, tu dar ensaio, desenvolver o trabalho, como a gente brinca, tá com o apito no pescoço e fazer o grupo dançar, isso é importante. Mas isso eu acho que é o final de um trabalho que tu tem que fazer muito antes. Acredito que o instrutor de dança, ele é raro, mas ele tem que planejar a aula que vai ser desenvolvida. Perfeito, ter um bom planejamento auxilia bastante no desenvolvimento. Bom, como é curto tempo do Silvio, ele tem que retornar para Santa Maria, queria te agradecer por esse momento, por dar essa oportunidade dessa conversa e já pedir de antemão, quando possível, né, nós conversarmos um pouco mais sobre o teu trabalho e também como ele vem se desenvolvendo. Em alguma passadinha em Santa Maria, com certeza, eu vou roubar mais algumas opiniões. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Silvio. Tá? Eu que agradeço. E se você gostou da entrevista, se você curtiu, assine aí o canal, dá sua sugestão, né? Nós estamos seguindo aqui com essas entrevistas que foram sugestões de alguns amigos nossos, para que se traga novos talentos, novas pessoas conversando sobre dança, e também a gente vai procurar, sim, trazer dicas de quem já conhece, dica de quem já passou por isso. Então, fala aí, professor, muito obrigado e um grande abraço.